A inflação voltou a acelerar no Brasil. Em maio, os preços medidos pelo IPCA tiveram uma alta de 0,46%, segundo o IBGE, acumulando uma inflação já de 3,93% em 12 meses. O principal vilão do último mês foram os preços dos alimentos, que avançaram em média 0,62%, mas com alguns itens muito populares, como a batata inglesa, disparando mais de 20%. E as expectativas para os próximos meses são ainda de uma maior pressão inflacionária, com os consumidores sentindo no bolso esses aumentos de preço. Por isso, neste episódio, nós vamos falar sobre o que está impactando a inflação atualmente e como os consumidores e investidores podem tentar se blindar dos aumentos nos preços. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Quem conversa comigo hoje é o André Colares, CEO da Smart House Investments. Vamos falar sobre inflação, né? A gente está gravando esse episódio um dia depois do IPCA de maio ter sido divulgado pelo IBGE e ele veio ali acima das expectativas do mercado. Eu queria que você explicasse um pouquinho do que causou isso, né? Quais foram as principais razões para que a inflação do mês de maio já tivesse vindo ali acima da expectativa do mercado, mostrando uma aceleração em relação ao mês anterior. O que foi que aconteceu? Primeiro, gostaria de agradecer a participação aqui, isso é uma honra para mim. Quanto a essa questão do aumento da expectativa de inflação, a gente tem alguns componentes macro que estão corroborando para isso aí. O próprio alimento, a própria questão do alimento, ele veio um pouco aumentado do que estava projetado, isso ajudou um pouco. A gente tem a questão também que o dólar teve uma apreciação, então teve uma valorização do dólar nos últimos meses. Essa questão do dólar, ele acaba por pressionar alguns índices da cesta, né, que acaba comprometendo a questão da inflação. Então, essa valorização do dólar nos últimos meses também ajuda um pouco isso. E nós temos todo um componente estrutural de questões fiscais que estão sendo bem debatidas, que estão fazendo esse dólar subir. A gente tem a questão do alta dos juros americanos, no maior patamar dos últimos aproximadamente 20 anos aí, que está dificultando essa queda da Selic que estava projetada, que já está postergada. Então, eu tenho uma série de fatores que levam a uma expectativa de inflação aumentada, e a tendência é que, não só nessa inflação que vem nesse mês, mas a inflação do restante do ano, os especialistas, o próprio mercado, já está avaliando, já está ponderando que vai ser um pouco maior do que estava previamente projetada pelo Banco Central. E você até já introduziu aqui qual era a minha próxima pergunta, que é o que a gente pode esperar, né, para os próximos meses. São esses mesmos fatores que devem continuar ali impactando a inflação? São os alimentos, os juros lá nos Estados Unidos, o dólar, né, a nossa questão fiscal. Tem alguma coisa também dos efeitos do Rio Grande do Sul? O que dá para a gente esperar para os próximos meses com mais detalhes aí? Os efeitos do Rio Grande do Sul acho que vão sim corroborar, vai ter algum componente do Rio Grande do Sul. Por um lado, a inflação também é aumentada pelo um crescimento econômico, se não bem controlado, ele gera inflação, né? Porque tem mais necessidade de consumo e tem uma subida de preços. A questão do Rio Grande do Sul vai ser um detrator de PIB, vai ter alguma diminuição do PIB lá do Brasil projetado esse ano, vindo dessa questão do Rio Grande do Sul, né, porque os componentes econômicos lá são complexos. Então, isso por si só, ele poderia até segurar a inflação. Por outro lado, o Rio Grande do Sul é grande produtor de alimento, ele é grande produtor de algumas questões que são básicas para esse componente da cesta aí da inflação. Então, como a economia lá foi bem prejudicada, a produção vai prejudicada, tem alguns índices, tem alguns itens, por exemplo, que é alimento, que deve ser pressionado, sim, pela questão do Rio Grande do Sul e corroborar um pouco para esse aumento dessa expectativa. Quanto a outras questões, foi o que eu tinha falado. A própria questão do juro estruturalmente mais alto americano dificultando, demorando mais para cair do que estava inicialmente projetado. A própria Selic brasileira, que estavam falando que ia cair mais rápido, mas já está vendo que está sendo mantido em juros, a Selic está alta, o juros real brasileiro está muito alto, o dólar teve essa apreciação, então todos esses índices
todos esses fatores, eles corroboram um pouco para leve aumento aí da inflação que estava projetado para os próximos meses, que é o que a gente deve esperar. E aí eu só queria fazer um parênteses aqui para deixar mais claro para o nosso público, e você me corrige se eu falar alguma coisa errada, tá? Explicar um pouquinho sobre o porquê que um aumento, ou quer dizer, a manutenção dos juros altos lá nos Estados Unidos podem impactar a nossa inflação, né? Porque parece tão desconexo, mas aqui só para ver se eu entendi, né? Como os juros lá estão demorando mais para baixar, os investidores continuam deixando e mandando dinheiro lá para os Estados Unidos, porque, afinal, os Estados Unidos têm os títulos que são considerados os mais seguros do mundo, né? E com essa ida do dólar lá para os Estados Unidos, junto aos nossos fatores internos, né? Os riscos fiscais, aumento de gastos do governo, né? Uma expectativa aí um pouco negativa, ou pelo menos preocupante, isso acaba fazendo com que o dólar fique valorizado frente ao real. É isso mesmo? É exatamente isso. O que acontece? Como os juros americanos eles estão altos, historicamente altos, e os Estados Unidos é visto como um refúgio, um lugar de pouco risco da alocação de capital, a tendência é ter um fluxo de dólar, um fluxo de moeda de outros países para os Estados Unidos. Então, você tem uma saída de dólar, saída de moeda de países emergentes como o Brasil para os Estados Unidos. Essa saída faz com que haja uma apreciação do câmbio. Então, a gente teve uma questão aí nos últimos meses, de um câmbio de 4,90 para 5,40, assim, falando em números mais ou menos aproximados, né? Não exatamente esses números aproximados. Esse aumento do dólar, ele aumenta preço, porque tem alguns produtos no Brasil que eles são lastreados por dólar, como, por exemplo, commodities, como, por exemplo, produtos industrializados. Então, o dólar mais alto tende a ter uma apreciação da inflação. Então, essa questão dos juros americanos impacta principalmente a inflação por isso, pela apreciação do dólar, e dólar mais alto tende a aumentar um pouco os preços no Brasil de alguns produtos. Espera só um pouquinho que eu já volto com mais dicas do André. Bombay Sapphire é um mundo de experiências em todos os sentidos. Para ouvir, sentir o aroma e sabor únicos feitos com 10 botânicos e combinar com as cores e texturas que a sua criatividade mandar. Bombay Sapphire. Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação. E agora que a gente fez esse panorama para entender, né, o que está pressionando a inflação e o que a gente pode esperar para os próximos meses, eu acho que a gente chega na parte principal aqui deste episódio, que é trazer as dicas, né? Que afinal é o que o consumidor e o investidor mais precisam, né? Então vamos olhar primeiro para o consumidor e olhar primeiro para essa questão dos alimentos, que você disse, que você colocou aqui, que são um dos itens ali que vão impactar, que já estão impactando e que podem continuar impactando na nossa inflação. A gente sabe que a inflação dos alimentos atinge principalmente as pessoas mais pobres, né? As mais vulneráveis, Com certeza. É o que há de mais básico. Então, o que você consegue trazer de dicas ali para a pessoa se proteger, se blindar o máximo possível dessa inflação dos alimentos? Tem algum macete ali que dá para evitar ou diminuir pelo menos esse impacto da inflação? Ficar livre acaba que 100% ninguém consegue, né? Mas tem algumas práticas que elas podem ser adotadas para segurar um pouco essa questão. Por exemplo, trocar as compras para compras em atacarejos, em lugares que você consegue comprar em maior quantidade, mais barato, e estocar um pouco. Trocar marcas que são mais caras por marcas mais baratas. Então, isso são coisas que o consumidor consegue fazer no dia a dia. Por exemplo, até por estrutura de custo, o supermercado de bairro, o supermercado, ela é mais caro do que o atacarejo, do que o atacado de alimento. Então, você vai no atacado menos vezes ao mês, compra uma quantidade maior e guarda ali os alimentos. Dá para você trocar por marca. O mesmo produto tem marcas que são mais baratas, optar por marcas mais baratas. Então, esse tipo de escolha no dia a dia, ele pode diminuir um pouco o impacto desse aumento de preço. Então, é racional que as pessoas façam, né, esse tipo de escolha aí de consumo no dia a dia para melhorar essa questão. Aliás, atenuar essa questão do provavelmente preço que pode vir a ter. E aí você colocou um ponto interessante aqui nessa questão dos alimentos, que é a estocagem, né? Pensando que tem uma perspectiva aí de continuidade dessa pressão inflacionária,
vale a pena as pessoas estocarem o máximo que elas conseguem? Claro, né? Não é um cenário de guerra, não precisa fazer um estoque, né, maluco ali. Mas, por exemplo, comprar uma maior quantidade de arroz, por exemplo, uma maior quantidade de feijão, alimentos que não vão estragar tão cedo, para tentar evitar pegar o aumento de preço assim nos próximos meses? Em tese vale a pena, né? Assim, até por isso os atacarestas têm surfado tanto aí nos últimos anos um crescimento, né? Grande parte da população já migrou para o atacarejo por ser um modelo de consumo mais barato no mercado. Então, em tese vale a pena. Um produto ou outro especificamente, principalmente essa questão de arroz ou feijão, ele tem componentes bem sazonais, né? Então, às vezes, varia muito o preço por questões de clima ou por questões de oferta e demanda. Então, assim, é mais complicado cravar alguma aposta nesse sentido. Mas em conceitos gerais, eu acho que é racional fazer um estoque, sim. Lógico, um estoque controlado, mas é racional. Então, agora vamos pro investidor, né? Para a parte do investidor, que também dá para não apenas se proteger da inflação, mas às vezes até lucrar com ela, né? Então, pensando num investidor iniciante, ou até a pessoa que nem começou a investir, mas está ali caminhando para isso, né? Caminhando para começar a investir, o que você traz de dica, né? Nesse sentido, o que dá para ser feito para não ver os rendimentos sendo prejudicados pela inflação e também para tentar lucrar, né? Acompanhar pelo menos essa variação dos preços? Para o investidor, tem alguns tipos de ativos ou títulos que você consegue comprar que protegem dessa inflação, né? Hoje você tem, até no Tesouro Direto, você tem opções bem positivas, aproximadamente IPCA mais 6 ao ano, para tempos assim coerentes. Você tem o próprio investimento em real estate, né, mercado imobiliário, que ele, assim, historicamente, ele acompanha inflação, então inflação subindo em algum intervalo de tempo, talvez não tão cronológico, mas você tem uma tendência de apreciação desse tipo de ativo. Então, você tem, para o investidor, é mais fácil proteger da inflação hoje, tanto por títulos de baixo risco, como títulos públicos, né, de investimento, IPCA+, ou até o CDI também, que está bem alto, quanto por ativos que estão mais correlacionados à inflação, como, por exemplo, imóveis. Então, eu acho que em tempos de inflação alta, o básico funciona bem. O investimento em tesouro direto, investimento em rendas atreladas à inflação, o investimento em bons fundos imobiliários, que eles têm uma correlação, investem em ativos imobiliários que têm uma correlação direta para essa inflação, para índices inflacionários. Então, é o básico que funciona bem. Hoje, o problema é que, quando você está com juros altos, inflação alta, ativos de mais risco, como, por exemplo, ação, ou outros ativos que você tem um risco mais elevado, às vezes você não tem uma boa correlação de risco-retorno. Então, quando você olha o mercado acionário, por exemplo, no Brasil dos últimos anos, ele não é um mercado acionário voltado para o investidor comum. Você tem que escolher muito bem a ação, são poucas empresas que apreciaram, o índice geral caiu. Então, assim, você tem que ser tem que ser um investidor bem qualificado, que sabe surfar nessa movimentação, que não é o comum do investidor brasileiro. E como você tem juros altos, como você tem bons títulos que pagam inflação, como você tem a possibilidade de investir no fundo imobiliário que está atrelado à inflação, são investimentos mais conservadores, que quando você faz a diferença do spread e para o risco, a relação risco-benefício, ela não está boa para ativos de risco, não. Está boa para os ativos mais conservadores. Maravilha. Era isso, André. Queria saber se teve alguma coisa que eu não perguntei, mas que você acha importante de falar nesse sentido de inflação. Não, eu acho que assim, para o consumidor pesquisar bastante os preços, optar por marcas mais baratas, optar por modelos de compra do supermercado como atacarejo mais barato, e não só isso, acho que para roupa, para eletrônicos, tudo pesquisar bastante. E para o investidor, eu acho que não é o momento, principalmente para o investidor, um investidor mais da massa, um investidor não tão qualificado, né? A pessoa ali que tem uma profissão e que investe como forma de acumulação e manutenção, né, do seu patrimônio, eu acho que é não inventar. É comprar um título direto, comprar boas rendas fixas, comprar um bom fundo imobiliário e ficar mais alocado nesse tipo de ativo, que é o que vai funcionar bem com menos risco aí nesse momento um pouco conturbado, né? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.
Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no YouTube Music,